Então, nós vamos discutir neocolonialismo e racismo. Para que nós pudéssemos entender bem esse tema, é importante que nós não nos esqueçamos de que as colônias na América estavam conseguindo a sua independência. É importante entender isso. Começamos a falar sobre isso na aula passada. Na medida em que as colônias começam a ganhar sua independência, é necessário a construção de um outro discurso que possa estabelecer a continuação do controle de uma classe sobre a outra. Ora, se nós não temos mais o discurso da colonização, como se estabelece o controle de uma classe sobre outra? Pois bem, é aí que começa a surgirem a formação da ideia de racismo, que até então não existia. O controle de uma classe sobre a outra se dava exatamente por força do próprio colonialismo. Ora, quando as colônias estão independentes, aqueles que estavam sob o domínio da metrópole se sentiram agora numa dimensão de liberdade, a qual era fictícia. Então, imaginem vocês, por exemplo, no Brasil, liberto do colonialismo português, os escravos achando aqui que poderiam circular livremente. Esse num primeiro momento. Ou, mesmo dentro das colônias, aqueles que estavam sob controle dos donos das grandes terras, dos latifúndios, se eles poderiam agora achar que estavam respirando liberdade. Isso, evidentemente, que é falso. É claro que isso não ia acontecer. Mas qual que é o discurso, então, que ia manter essas pessoas agora sob a autoridade de outro? E aí que começa a formação da ideia do racismo. Para diminuir uma pessoa, mesmo dentro Calixto. daquele território. Pois não? O Júlio tá tentando entrar na aula. Ele pediu para poder aceitar ele aqui. Quem? Júlio. Não, todos que tentaram entrar aqui, eu já liberei. E eu estou com 2 links. Todos. Não entendi.
tem o link que eu estou com a Daphne e tem o link que eu estou com vocês aí. Todos estão liberados. Eu quero, depois também, ao término que eu conversar aqui, eu vou unificar esses links aqui para, na próxima aula, já não ter esse problema. Mas eu quero que vocês repassem aos colegas que eu vou fazer uma chamada hoje, vou conferir as notas e vou passar mais atividades e fechar as notas hoje. Inclusive a questão de prova, que para homologar a questão das notas. Como que as atividades que nós fizemos serão consideradas para fins de nota. Ok? Eu só quero adiantar um pouco na matéria, mas o resto da aula eu vou discutir com vocês isso, essa questão das notas e das atividades. Acho até que, antes que eu continue, quero fazer um comentário com vocês sobre as atividades. Na medida em que vocês abrem uma atividade, vocês têm como pesquisá-la, consultá-la. Então, vocês têm condições de consultá-la na nossa aula gravada, no Google, em todo o espaço da internet. No entanto, eu notei que alguns colegas deixaram, na primeira atividade, questões sem responder. Notei que colegas copiaram questões uns dos outros e notei que colegas, em questões que exigiam um número de linhas, não obedeceram ao número de linhas. Ora, meus caros, isso pode parecer um termo pesado, mas evidentemente que eu não quero que seja, mas é inaceitável isso. É inaceitável que, ao se deparar com uma questão, o aluno não pesquise devidamente sobre ela, nem consulte as aulas, nem faça uma pesquisa, conforme eu disse, em todo o espaço da internet. Então, eu vou consultar a líder, Daphne. O que aconteceu com a turma? Tem algum comentário a fazer? O que isso aconteceu? Não sei. Porque, assim, tudo que é passado para mim, para repassar para o grupo, eu sempre passo na hora. Então, assim, pelo menos em questão de tempo, eles tiveram o mesmo tempo que eu tive, todo mundo teve, né? Para pesquisar, para fazer. Então, assim, eu não sei nada a respeito de respostas do pessoal, entendeu? Se copiaram, se ficaram sem fazer. E até perguntei a respeito, né, se ficou alguém sem fazer a primeira atividade, que você tinha dado uma segunda atividade. Então, todo mundo parece que entregou. Então, agora, o que responderam, se copiaram, se não fizeram, isso eu não sei. A questão de copiar, isso vai, evidentemente, do caráter de cada um. Mas sobre aqueles que se empenharam em fazer as questões, sob a minha ótica, elas poderiam ter sido mais pesquisadas com o material que estava na internet.
não só nas aulas, as nossas aulas são gravadas na íntegra. Para vocês terem uma ideia, nem na hora do intervalo, que é pequeno, nem eu desligo a câmera, vai direto. Então, é voltar à aula e consultar matéria. Eu espero que nas próximas atividades vocês tenham um pouco mais de cuidado ao respondê-la, ok? Porque no próximo bimestre, nós vamos fechar esse primeiro bimestre hoje. O próximo bimestre tem muito ponto ainda para ser concorrido. Então, fiquem mais atentos. Hoje, nós estamos com 14 alunos ouvindo a aula. Também é um número baixo, independentemente das dificuldades que a turma possa ter. Mas é um número que poderia ser mais amplo. Então, repetindo, vou avançar um pouco na matéria hoje, vou pedir outra atividade e depois vou conferir as notas com vocês. Ok? Então, eu estava falando, a matéria de hoje, anotem, por favor, deixa anotado. Tópico de avaliação futura e de atividade. Neocolonialismo e racismo. Então, eu estava dizendo que quando as colônias começam... Pois não, alguém quer falar alguma coisa? Sim, deixa eu só te perguntar. Aquelas atividades que você fez, que você nos passou, as parciais, você vai cancelar elas e vai passar outra? Não, de forma alguma. Ah, sim. Então, vocês fizeram 2 atividades. Isso. Vocês têm 2 notas. Uhum. Eu vou pegar a nota maior, e essa nota maior será a do exercício e a da prova. Ah, entendi. A nota maior vai ser da prova e do exercício? A Isso. única nota? Então vai ser a média de vocês. Então, a mesma nota que você dá para parcial, você vai dar para exercício? Sim. Vai dar para prova? Sim. Ah, sim. Então, essa atividade foi parcial e prova. Isso. Ah, entendi. Exatamente. Obrigada. Então, mas se alguém quiser fazer uma prova oral também, posso marcar, certo? Achar que poderia, que quer melhorar a nota, a gente faz uma prova oral. Eu marco, sem nenhum problema também. Só estudar a matéria, faço as perguntas, me responde, pronto. Ok? Se alguém quiser fazer prova oral comigo, também não tem nenhum problema. Aí já tiro... isso é algo que eu posso discutir também. Certo? Bom, a questão, então, da matéria de hoje é sobre neocolonialismo e racismo. O neocolonialismo, então, é uma prática que começa depois do fim do colonialismo. A colônia agora sendo autônoma, em condição de separada da metrópole, ela começa, então, a criar mecanismos de controles internos para que aquela velha autoridade que a metrópole havia ensinado se mantenha. Então, no caso do Brasil, por exemplo, ainda que separado de Portugal, aquela estrutura escravagista tinha que ser mantida. Então, manter
dentro da colônia, que agora está separada. Uma mesma estrutura de controle é o que se chama neocolonialismo. E para fortalecer o neocolonialismo, começam a surgir as ideias, abre aspas, científicas de racismo, que até então não existia. Na realidade, não se falava nessa época em racismo. A palavra que se usava entre os teóricos e filósofos era racialismo. Racialismo. Anotem, por favor, aí. Racialismo. Então, o racialismo era a expressão adotada antes de se falar racismo. Eu explico por quê. Essa palavra racismo, ela surgiu somente no século XX, mais precisamente em 1902, na França, numa revista francesa, essa expressão racismo. Então, ela surge nessa época, mas ela fica com pouco uso. Ela só ganha força mesmo durante a Segunda Guerra e, consequentemente, no período pós-guerra, por causa do nazismo. Então, ela ganha força. Aí, praticamente, ela substitui a palavra racialismo. Aí prevalece essa palavra racismo. Mas para a gente entender o racialismo, que depois virou racismo, aliás, eu mandei a lei de racismo que nós temos para vocês. Eu quero saber se alguém está na dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos prosseguir. Surgiu, foi no século XX mesmo que você falou? 1902, numa revista francesa. E ganhou força no período de pós-guerra, exatamente para se referir às práticas nazistas. Mas até então a palavra que se usava era racialismo, e que não tinha um conteúdo ideológico tão forte. Essa palavra existia como separação de pessoas, principalmente pela cor da pele. Então, essa palavra já existia. E ela começa a ganhar muito lentamente um conteúdo ideológico de submissão de um ser humano sobre o outro, só no comecinho do século XX. Mas já no período neocolonial, as diferenças entre as pessoas já demarcavam os direitos de cada um, já que aquilo havia sido ensinado pela metrópole. Aquilo que a metrópole ensinou dentro das colônias, de submissão de um em relação ao outro, e esses critérios, eles continuaram sendo mantidos. Mas foi necessário insuflar, alimentar, estruturar uma ideia de racialismo, que depois se fortaleceu no racismo, e vocês bem sabem, continua muito forte até hoje.
até hoje. Bom, para falarmos do racialismo e racismo, nós vamos lembrar o nome de uma pessoa do século XVIII. Nós estudamos o Brasil até 1822, século XIX. Lá está o Brasil agora, separado de Portugal, mas continuando com a escravatura. Ora, vamos voltar um pouco no tempo e deixa o Brasil ali em 1822. Vamos voltar um pouco no tempo, até antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Haitiana e até mesmo antes da Revolução Americana. E vamos achar uma pessoa que nasceu em Turim, chamado César Beccaria. César Beccaria. Guardem esse nome, por favor. Naquela época, então, eu estou falando do século XVIII, então eu estou falando dessa época, 1750, por aí. O que prevalecia? O soberano, o antigo regime. Okay? Vejam que nessa época as colônias pertenciam à Inglaterra, o colonialismo estava em alta. Então, por que eu voltei no tempo? Porque nós estamos tentando achar um ponto de partida para o racialismo. Mas o que o racialismo tem a ver com essa época? Eu vou explicar. É porque o racialismo surgiu exatamente para se contrapor, de alguma forma, às ideias que Beccaria escreveu nessa época. Beccaria era um nobre da classe alta. Lembrando que a Itália ainda não era um estado, eram pequenas cidades-estado ainda, mas ele era um nobre italiano. E eis que ele conhece uma mulher chamada Teresa, salvo engano. Mas, enfim, ele conhece e resolve ter um relacionamento com ela, mas a família fala que se ele persistir naquele relacionamento, ele vai perder aquela condição que ele tinha por fazer parte da nobreza. Ele fica na dúvida, mas acaba resolvendo ficar e se casar com essa mulher. Então, ele perde todos aqueles privilégios que ele tinha, lembrando que ele era o marquês de Beccaria, mas resolve ficar com essa mulher e é a partir daí que ele começa a construir, então, todo um sentimento assim de ojeriza pela classe nobre a qual ele pertencia. Como ele começa a passar por dificuldades, ele é ajudado por um intelectual chamado Pietro Verri. Vocês vão anotando esses nomes aí, depois vocês vão conferindo. Então, ele é ajudado por esse intelectual, ele e a esposa são ajudados por ele, e
partir daí, eles montam um grupo de estudos, começam a estudar, e por conta desse grupo de estudos com outras pessoas, isso é uma pequena academia de estudos, eles começam a levantar ideias contra a nobreza, e ele vai escrever um livro que é um marco no direito, que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Dos Delitos e das Penas. Marquem esse livro, por favor, anotem. Dos Delitos e das Penas. Por quê? Porque esse livro foi escrito em 1764. 1764. E ele vai escrever exatamente contra tudo aquilo que a classe dele fazia. Ou seja, torturar e matar. Então, o livro dele é um livro que busca estabelecer um conceito de justiça contra a burguesia. E é um livro pautado na literatura iluminista, claro, no contratualismo, no utilitarismo, nos direitos naturais. Ou seja, ele resolveu realmente pegar pesado contra a nobreza. E é claro que ele teve apoio daquela classe emergente que estava sempre contra a nobreza. Qual era mesmo essa classe emergente que estava em todos os movimentos contra a nobreza e que foi uma peça fundamental para a libertação das colônias? Alguém se lembra? A burguesia? Burguesia. Guardem isso. A burguesia é uma força invisível ao longo da história que produziu uma série de movimentos. Por quê? Era a força do dinheiro. Burguês não tem sangue azul, mas tem dinheiro. Então, essa força histórica produziu uma série de rupturas, uma série de acontecimentos históricos, muitos dos quais, às vezes, atribuímos à própria Igreja Católica, mas, na realidade, a burguesia também atuou. E com também um pequeno apoio de maçonaria, enfim. Mas a burguesia atuou, e quando ela descobre alguém fazendo um discurso contrário à nobreza, ela vai ajudar. E o livro, então, de Beccaria, Dos Delitos e das Penas, foi impulsionado pela burguesia. E isso até gerou um certo ciúme do amigo dele, aquele que o ajudou, Pietro Vierri, que chegou até a acusá-lo de plágio, que chegou até a falar que Beccaria copiou ideias dele. Mas, enfim, não tinha como provar isso. Verdade é que o livro é pequeno, vocês conseguem baixá-lo na internet, é um clássico do direito, mas vocês vão notar o seguinte quando forem ler esse livro, que ele é um livro assim, você vai lendo uns parágrafos, você vai ver que ele não tem assim, uma certa ordem, o jeito que ele escreve. Ele não tem uma sequência horizontal, ele dá uns pequenos saltos, dando a entender que há realmente ali dentro dele alguns recortes, algumas influências de autores, até pequenas cópias, que Beccaria foi colocando, e você sente esses pequenos picos dentro do livro.
vocês vão baixá-lo na internet para ler quando tiverem tempo e vão sentir isso na leitura dele. Mas a verdade é que o livro ganhou grande importância, porque bateu de frente com a nobreza mesmo, falando do fim das torturas, falando do fim das penas de mortes, exigindo julgamentos públicos, direito à defesa, exigindo testemunhas públicas, exigindo o devido processo para as coisas. Então, é um livro que realmente impactou a nobreza e o que mais impactou ali dentro foi o seguinte, é que ele exigia no livro que as penas fossem consistentes, úteis e proporcionais. Como assim consistentes? Então tem o delito. A pessoa pratica o crime. Ele tem que ser punido, seja ele quem for. Ser parente de Beltrano, de Ciclano, não. Para essa pessoa, nós vamos analisar a questão de forma diferente. Isso é um sistema jurídico inconsistente, quando ele separa as pessoas. Então, o livro exige consistência, ele exige proporcionalidade. Então, se fez um pequeno furto, não tem necessariamente que ir para o cárcere. Se falou alguma coisa que desagradou ao regime, não tem necessariamente que ir para a forca. Então, a pena tinha que ser proporcional. E outro aspecto importante é que a pena tinha que ser rápida, útil. Tem até uma alegoria do fogo. Na mesma hora que você chega próximo do fogo, você sente o impacto, o calor e a dor. O crime é desse jeito. Na mesma hora que você chega perto dele, você tem que sentir o impacto da pena. Então, o livro dele é estruturado dentro de um sistema praticamente considerado algo, sem nenhum exagero, como um dos patronos modernos dos direitos humanos. Eu estou falando, meus caros, vejam, em 1764, 12 anos da Declaração dos Direitos Americanos. Então, esse livro ele é marcante. E por que eu estou citando ele? Vou chegar lá. Outra questão importante nele é que ele levanta um tema, meus caros, muito complexo e que a burguesia se arrependeu de ter apoiado. Porque ao longo da história é assim, a burguesia apoia, abandona, acha outro, apoia, abandona. Até hoje é assim. Até hoje, dependendo do candidato, a burguesia apoia, depois descarta, pega outro. Então, naquela época, teve um tema que a burguesia certamente se arrependeu de ter apoiado, que é o livre-arbítrio, em que as pessoas praticam o crime por fazerem mau uso do livre-arbítrio. A burguesia apoiou, mas depois ela vai se arrepender. Por quê? Porque a nobreza achava que ela não praticava crime, que o crime e o delito era coisa das classes inferiores. Quando ele traz essa ideia do livre-arbítrio, que ele tirou lá em Agostinho, na Cidade de Deus,
ele coloca a prática do crime dentro de um plano horizontal. E foi estimulado, apoiado por isso. Quer dizer, qualquer um pode praticar crime. Qualquer um pode fazer mau uso do livre-arbítrio. E se fizer mau uso do livre-arbítrio, ele tem que ser processado com testemunhas públicas, sem tortura, para ter uma pena útil, justa, proporcional, consistente. Então, vejam que ele pegou pesado na época e o livro ganhou grande projeção. César Beccaria, o Marquês de Beccaria. E aí, só para colocar em um asterisco, ele teve uma filha que quase ou nada se fala na história, chamada Júlia Beccaria, que foi uma mentalidade assim extremamente avançada para a época, mas é mais uma dessas mulheres apagadas. Júlia Beccaria, depois pesquisem, não é aqui o momento certo, mas era uma mentalidade assim extremamente avançada para a época, outra grande intelectual. Mas Beccaria o que é o momento da discussão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? O Calixto, Pode falar? no caso, essas leis criadas no livro dele, ela era usada diretamente contra a burguesia ou tinha umas pessoas específicas para poder ser usada, aplicadas essas normas que está no livro? Veja bem, não eram necessariamente leis, eram ideias. Isso. O perigo das ideias. E, na realidade, ele não... É claro que ele tinha medo. Ele estava mexendo com a classe que estava no poder. Portanto, ele... Deixa eu admitir alguns colegas aqui. Portanto, ele... Portanto, ele tinha medo. Ele não falava diretamente o nome de alguém. Citava, a crítica dele era em relação àquele sistema. Então, ele batia de frente no sistema, naquele sistema monárquico, intolerante com as classes baixas, mas quem lia o livro sabia exatamente quem era o destinatário daquelas ideias. Bom, tanto é que, quando ele publicou o livro, ele nem colocou o nome. A primeira edição do livro dele não tinha nome, de tanto medo que ele ficou. Daí é que, depois, ele conseguiu fama com o livro. Vejam que, para ele criticar um sistema, ele parte de uma técnica chamada racionalismo. Anotem isso, por favor. O racionalismo, ele debate tudo no campo das ideias. Então, quando uma pessoa é racionalista, ela é voltada para o campo das ideias. O intelecto é que compreende o mundo. Eu tenho que entender o mundo pelo intelecto. Então, eu não preciso necessariamente de provas concretas, de uma técnica chamada positivismo, de um causalismo. Vou ali e vou demonstrar as coisas num plano concreto. Não. O racionalismo entende que o intelecto é que explica o mundo. Então, vejam que os temas que ele usa são temas racionalistas: livre-arbítrio, justiça, igualdade. São temas que se mantêm dentro das ideias. E esses temas, eles são difíceis de combater e fáceis de propagar.
Porque é uma ideia. Como que você prende uma ideia? Não tem jeito. Então, a ideia dele ganhou dimensão e importância. Repito, ele pode ser considerado claramente um precursor, um patrono moderno dos direitos humanos a partir desse livro. Baixem esse livro, vocês poderão fazer monografia dele. É interessante. Dos delitos e das penas. Beccaria. Então, eu falei o que tem nesse livro, por que ele escreveu, quem o apoiou e como esse livro ganhou projeção. Aí, professor, mas o que isso tem a ver com racialismo? Calma, vou explicar. Então, depois desse livro, veio a Revolução Americana, veio a Revolução Haitiana, veio a Revolução Francesa, veio a independência das colônias, tudo ganhando força com essas ideias e a burguesia apoiando. Lembrem-se, burguesia apoiando. Vão derrubar o regime, vamos apoiar. É o chamado antigo regime. A burguesia apoiou até o protestantismo, lembrem-se disso, porque ela achava que o catolicismo fechava demais, estava muito ligado com a nobreza e fechava demais o comércio ali entre os feudos. Até isso ela apoiou. Mas, enfim. Então, agora, eu já estou no século XIX. Eu estou em 1822 agora, Brasil separado de Portugal. E estou falando, então, do neocolonialismo. São as colônias que agora são separadas e estão montando um jeito de manter aquela controle. Na medida em que as colônias estão separadas e não têm mais ligação com o soberano, com a monarquia, meus caros, entendam isso. Acabou a monarquia, a burguesia agora vai criar um outro discurso. Ela não vai mais alimentar aquela ideia de que todos são iguais, de justiça para todos, liberdade para todos, porque agora quem está no poder, meus caros, é ela. Pensem, eu brigava com o soberano, porque o soberano me colonizava, mas eu tenho dinheiro. Eu consegui a minha separação do soberano. Aí eu vou me voltar para onde eu estou. Eu vou distribuir igualdade para todos? De jeito nenhum. É isso que eu quero que vocês entendam, que ao mesmo tempo que a burguesia alimentou a ideia de que todos eram iguais para se separar do soberano, na medida em que ele era um dos iguais lá embaixo, quando agora ele está lá em cima, a burguesia está lá em cima, tem que mudar o discurso. É outro. Então, pronto, sai a carta de outro discurso. É por isso que, muito lentamente, o racialismo vai ganhando força. E depois vai chegar ao racismo. Mas como que ele vai ganhando força? Pois bem. Vou citar alguns nomes que a burguesia patrocinou por causa da fala deles. Primeiro, um que chamou muito a atenção foi o livro de Charles Darwin, que ele chama de A Origem das Espécies. Claro que todos aí já ouviram falar da origem das espécies. Todo mundo já ouviu falar desse livro, que é um livro que foi publicado tardiamente, ele segurou muito para publicar,
da evolução do homem. Esse livro foi publicado em 1859. Só para vocês terem uma referência, o Brasil teve a independência em 1822. Em 1859, publica esse livro, A Origem das Espécies, a evolução do homem. Claro que essa ideia já chama a atenção da burguesia, óbvio. Já há algo ali. Espera aí, como é que é o negócio? O homem evolui, sim. Daí, meus caros, vai surgir um economista chamado Thomas Malthus, que escreve sobre a questão das nações em face da população. Ele vai escrever e vai fazer um estudo que a população cresce geometricamente, mas os alimentos, a fonte de subsistência da população, isso ele vai escrever no tratado dele, cresce aritmeticamente. Então, a progressão geométrica 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, vezes 16, é sempre assim. E a progressão aritmética, 1 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, são crescentes diferentes, uma mais rápida. Então, quando ele fala do princípio das nações no seu livro, Thomas Malthus também tem interferência de Darwin, ou seja, já há um vislumbre, pois não? Você explicou o contrário. Na hora de falar da aritmética, você explicou a geométrica e vice-versa. Para quem não conhece, vai ficar meio confuso. Onde que eu falei, hein? Pode explicar. Você falou que a progressão aritmética ela cresce de forma exponencialmente. 2 vezes 2, 4, vezes 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. E falou que a geométrica cresce 1 mais 1, 2, 2 mais 1, não, 2 não, mais não. 2. Não, então, obrigado por ter corrigido, mas não foi... Depois você pode até conferir, não foi disso que eu falei, não. Eu falei que a geométrica cresce. 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, vezes 16, foi desse jeito que eu falei. E depois eu falei que na aritmética cresce 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Foi desse jeito que eu falei. Confere? Confere, professor, confere, é isso mesmo. Obrigado pela intervenção e anotem o nome desse autor, Thomas Malthus, ok? Que foi correlato às ideias e montou toda uma estrutura de pensamento a partir de Darwin. Então, vejam que nesse contexto vai surgir, talvez, o grande nome que a burguesia vai se apoiar para tentar derrubar de vez aquelas ideias plantadas por Beccaria, porque elas estavam em alta. Porque as ideias de Beccaria estavam em alta? Olha, se elas não estivessem em alta, não teria havido a independência das colônias. Mas, findada esse período, como manter as colônias agora dentro do controle ensinado pelas metrópoles? Me parece, meus caros, que o grande nome para
nesse contexto, o que vai bater de frente, com César Bonessana, o Marquês de Beccaria, é um outro César, César Lombroso. César Lombroso também era de Turim. Era um médico que serviu no exército. E ele sempre foi contrário a esse pensamento racionalista. Ele sempre foi um causalista, um positivista. Como assim? As ideias devem ser provadas, demonstradas, aplicadas, ou seja, positivadas. Então, ele no exército, médico do exército também, e depois ele foi ser diretor de hospital, acompanhou sanatório, enfim, Lombroso, depois dele atender a mais de 3.000 pacientes, ele começa a verificar uma certa diferença física entre esses pacientes que estavam também ligadas ao comportamento deles. Parece que, a partir daí, ele começa a fazer esses estudos e o método dele é diferente. Quando ele estuda um criminoso chamado Giuseppe Villela, um milanês chamado Giuseppe Villela, realmente ele entende que as ideias dele estão mais ajustadas do que o antigo pensamento racionalista, filosófico. E daí vem esse pensamento positivista, que é buscar uma comprovação para as coisas. Então, ele reúne elementos e vai escrever o livro que eu passei para vocês, O Homem Delinquente. Vocês têm esse livro aí, e nós vamos folheá-lo daqui a pouco, que é exatamente o oposto dos delitos e das penas. Então, a burguesia já apoiou esse livro, porque ela não era bom para a burguesia que a ideia de livre-arbítrio se perpetuasse, que qualquer um pudesse praticar crime e que qualquer um pudesse se desvirtuar da lei pelo mau uso do livre-arbítrio. Quando Lombroso começa a escrever, a primeira coisa que ele interpõe ao livre-arbítrio é a ideia do instinto. Instinto. Então, não é questão de livre-arbítrio, é uma questão de instinto, está dentro do homem. Os homens nascem com o instinto para a prática do crime e, a qualquer momento, esse instinto vem à tona. E numa relação entre o instinto, ele encontrou com a aparência física. Então, isso ganhou projeção na época e ele foi tão apoiado nessas ideias, naquele clima, com Darwin, com Malthus, e teve outros autores que eu vou citar, como Herbert Spencer, como Francis Galton, Arthur Gobineau. Gobineau era amigo de Dom Pedro II, para vocês terem ideia. Galton e Gobineau trocavam cartas com Dom Pedro II. Todos eles defendendo essa ideia
de diferentes raças a partir da aparência das pessoas. Estávamos agora no momento em que, com Lombroso, na parte dos crimes, mas Gobineau, Galton, que era primo de Darwin, e Spencer, já discutindo um darwinismo, uma evolução de Darwin social dentro da sociedade. Como a sociedade poderia purificar a raça? Seja como? Impedindo casamentos? Castrando? Então surgem os termos, a partir do neocolonialismo. A partir de Darwin, surgem ideias como criminoso nato, darwinismo social, eugenia. Como assim eugenia? Ora, se eu tenho um criminoso violento, se ele se casar, ele vai montar uma outra geração de criminosos. Então tem que se impedir isso. E essa ideia cresceu na Europa, se expandiu inclusive na própria América. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na Califórnia, a lei de castração de criminoso condenado, ela vigorou obrigatoriamente até 1979. E não oficialmente, ela vigorou até 2010. Castração de prisioneiro. É por isso que eu passei para vocês aquele vídeo de campos de concentração no Brasil, que são práticas aprendidas com o darwinismo social, com a ideia de eugenia, que uma pessoa, para nascer, ela tem que nascer numa família pura, e com as ideias de Lombroso, de que existe um criminoso nato, e esse criminoso nato, ele não deve nem ser levado à presença do juiz. O criminoso nato, com o instinto, com os traços dele, ele tem que ser levado à presença de um médico para ser internado e curado, porque o crime que está dentro dele é uma doença. E que isso foi expandido por outros colegas de Lombroso, chamados Garófalo, Rafael Garófalo, e outro amigo dele, Enrico Ferri. Então, esse clima foi a festa da burguesia, meus caros. Com esse clima, com essas pessoas, as ideias de justiça, livre-arbítrio, de Beccaria, de Feuerbach, da forma von Liszt, todas elas foram enterradas, não só enterradas, foram ridicularizadas. Em qualquer palestra que essas pessoas fossem ministrar, falando agora desse momento positivista, que eu provo, que eu comprovo, quando eles falavam, mencionavam o velho pensamento de Beccaria, era com sarcasmo. Aos velhinhos, os clássicos, num tom sempre pejorativo, para ridicularizar. É claro que a burguesia adorou isso. Para vocês terem ideia, meus caros, um filósofo que foi muito usado exatamente para combater Beccaria
quase na época dele, foi Kant. Kant era racialista na obra dele, ao se referir sobre negros. A maioria dos filósofos eram racialistas, só que eles não eram explorados tanto. Kant, Voltaire, Hegel, Durkheim, todos mantinham aquela ideia do negro. A própria Hannah Arendt, tão proclamada, em nenhum momento, não tem uma linha da obra de Hannah Arendt, quando ela escreve sobre a condição humana, que ela fala de negro. Então, essa ideia, meus caros, ela ganhou força, mas muita força mesmo, atravessou o século XIX, confirmou o neocolonialismo. Então, aqueles estados independentes agora mantiveram as mesmas ideias colonialistas, sem estar ligados a uma metrópole. Atravessaram todo o século XIX, chegaram no século XX, explodiram na guerra com o nazismo e ainda estão até hoje muito vivos entre nós no século XXI. Muito embora hoje, no século XXI, o racismo, nós vamos chegar nele, não tenha dentro dele nada de raça, porque o genoma humano demonstrou que não existe raça. Não tem raça. A raça é uma só. O fato de uma pigmentação de pele existir é por causa de ambientes, né? Mas raça não existe. Qual a raça? Raça humana. Pessoal, antes que eu prossiga, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Júlio? Então, não, professor, tudo tranquilo. Mais alguém? Se alguém quiser perguntar. Pessoal, a ideia de raça, ela vai quebrar exatamente aquilo que envolve o ser humano e a sua especial condição humanitária. O que é a humanidade? O que fez a humanidade se sobrepor? Não foi a lei do mais forte, não. Enganam-se. O que fez o homem se sobrepor, ao contrário do que pregam ideias burguesas, a lei do mais forte, não. O que fez o ser humano se sobrepor é exatamente a condição humanitária dele de ajudar os mais frágeis. É exatamente o contrário. O ser humano evoluiu e ganhou espaço entre as outras espécies, não é pela eliminação, ao contrário de que os teóricos da história oficial assim insistem em proclamar. O mais forte venceu, não. O que perpetua a raça humana é a sua capacidade de ajudar o outro. É a humanidade. Sem humanidade não existe homem. É por isso que toda tirania é naturalmente um processo a ser combatido. E é uma guerra intrínseca dentro da sociedade e que envolve aquele direito oficial. Quem põe a lei do mais forte, é óbvio, contra o direito natural que ainda está preso às questões humanitárias, que a humanidade sobrevive exatamente porque ela ajuda os mais
frágeis. É isso que torna o homem diferente. Se o homem não tivesse a ajuda e não ajudasse os mais frágeis, ele não chegaria onde chegou porque é mais forte. Não existe nenhuma outra espécie que se preocupa tanto em ajudar os mais frágeis, tanto quanto a raça humana. E é por isso que ela cultua seus mortos, guarda suas lembranças, se volta para uma divindade. Por isso, só das suas fraquezas. O que faz a raça humana ser a mais forte são as suas fraquezas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos prosseguir? Bom, então, uma terrível coincidência, hoje é 20 de abril, hoje é aniversário de Hitler, ok? Terrível coincidência. Mas lembrando que quando Hitler escreveu o livro Minha Luta, que é um livro racista, Mein Kampf, ele fez, dentro do livro dele, uma série de elogios às práticas eugênicas de castração americanas, ok? Então, graças à eugenia americana, inglesa, serviram de inspiração para Hitler. Certo? E nós temos ainda campos de concentração hoje, seja o de Guantánamo, que é um campo de concentração mantido pelos Estados Unidos, e tem um campo de concentração que é o maior do mundo, que eu já te falei, que eu já falei para vocês, que é, deixa eu receber o nosso colega, que é a faixa de Gaza, que é o maior campo de concentração a céu aberto do mundo, tá? Mantido por Israel contra os palestinos. Só pesquisarem. E dentro dessa força, desse racismo, existe uma outra força que depois vocês podem pesquisar, chamada sionismo. Sionismo. Mas é um estudo que só é possível ser desenvolvido em termos de pós-graduação, ok? Sionismo. Bom, meus caros, eu mandei para vocês a nossa lei de racismo. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir o livro Não, daqui a pouco nós vamos abrir o livro de Lombroso, mas eu quero comentar um pouco mais sobre o criminoso nato, segundo ele. Então, Lombroso, então, coloca por terra, na escrita dele, o livre-arbítrio e vai ser substituído pelo instinto. O ser humano é um ser perpetuamente ligado à sua condição animalesca, e o fato dele ser ligado à sua condição animalesca gera uma característica que Lombroso vai chamar de atavismo. O ser humano é um ser atávico e tem instinto dentro dele. Como nos protegermos desse instinto? Aí ele vem estabelecer as características do homem delinquente, nesse livro que eu passei para vocês. E depois de algum tempo, ele
E depois de algum tempo, ele também escreveu um outro livro que vocês podem baixar na internet, La Donna Delinquente. Ele escreveu L'Uomo Delinquente, o homem delinquente, com as características desse criminoso. E mais tarde ele escreveu La Donna Delinquente, a mulher delinquente. E ele vai escrever nesse livro que a mulher, pasmem vocês, não poderia ser diferente, coisa de quem está impregnado de racismo, que a mulher é mais perigosa ainda, porque a mulher é, antes de tudo, uma fingidora. Ok? Está no livro dele, vocês baixem para sentir como referência. Ora, meus caros, o homem delinquente, o que ele fez? Ele praticamente reeditou em padrões científicos, com uma outra linguagem, aquele livro que nós já conversamos em sala de aula, O Malleus Maleficarum. Só que o demônio que estava dentro das pessoas agora vai ser chamado de instinto. Mas, da mesma forma, são seres perigosos e que devem ser neutralizados, não na fogueira, mas em tratamentos de neutralização. São pessoas que devem ser banidas e proibidas de se casarem. Um dos estudos mais famosos de eugenia foi feito nos Estados Unidos, de uma família de retardados, chamado a família Juke. Juke. Pesquisem sobre essa família. Gerou uma série de livros, uma série de procedimentos de eugenia para impedir que as pessoas se casassem. E olhe que, entre brancos. Então, o racismo, ele atingiu um nível tal que ele se deu ao luxo de entrar dentro das próprias espécies brancas e tirar dentro dos brancos o que os americanos chamam de white trash, o lixo branco. Então, as coisas vão piorando nesse sentido. Eu vou precisar que vocês assistam um documentário chamado 1900, Eugenia. Anotem, por favor, anotem. 1900, Eugenia. Tem ele no YouTube. Aliás, Homo sapiens 1900, é o nome completo dele. Se vocês digitarem 1900, vocês já... Homo sapiens 1900. Eugenia. Eu preciso que vocês assistam esse documentário, 1h e pouco. Então, graças, meus caros, a esse discurso, as perspectivas de negros no Brasil para uma possível libertação, porque o Brasil agora não era mais colônia, foram adiadas. Não, vocês vão continuar aí, né? Cadê essas ideias? E mesmo quando a República foi instaurada, exatamente por conta de ideais de libertação dos negros, a escravidão ainda se manteve, não de forma oficial,
mas pela forma institucional, com novas leis que foram estabelecidas em desfavor dos negros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? Ali. Pois não. Só tira uma dúvida minha aqui, é porque você vai falando, eu vou esperando repetir, depois eu vou passando ali. Então, o racionalismo junto com o racismo começou a ganhar força a partir do século XVIII, com Benjamin, esse que você citou? Repita a pergunta, por favor, eu não escutei. É o racionalismo, né? Aí tem o racismo. Ele começou a ganhar força a partir do século XVIII, como, por exemplo, Camus, né? O Pierre, que você citou, ou não? Vamos, nessa época, na época de Beccaria, que usava um método chamado racionalismo para escrever. O racionalismo compreendia o mundo através do intelecto, racionalismo, e dentro dessa ótica racionalista estava Beccaria, Kant. Pois bem, ocorre que não vamos confundir racionalismo, que é um instrumental teórico de conhecimento, é um jeito de compreender o mundo a partir de práticas que envolvem lá Platão. Racionalismo é uma coisa, com racialismo. Racialismo correspondem aos primórdios de raça, que também já existiam nesta época. Kant era racionalista, que desenvolvia o método da razão, do intelecto, para compreender o mundo. E era também racialista, dividia o ser humano em raças. Então, o intelectual que podia ser racionalista também podia ser racialista. Entendeu a diferença dos dois termos? Porque o termo raça, naquilo que quer dizer racismo, só foi surgir o racismo em 1902, na tal revista francesa. 1902. Racismo é uma expressão que surgiu no século XX. Antes do século XX, qualquer busca para separar as pessoas pela raça eram chamadas de racialismo. Então, Lombroso era racialista, mas não era racionalista, porque Lombroso não usava o método da razão, do intelecto. Lombroso usava o método do experimento, da busca da causa para as coisas. Então, ele era um positivista. Ele era um positivista racialista. Kant era um racionalista do método da razão e era racialista, porque também dividia as pessoas em raças. Mas são formas de pensar diferentes. Racionalismo é uma coisa em oposição ao positivismo. E racialismo é dividir o ser humano em raças. Existiam racionalistas, racialistas, como Lombroso, como Kant, e a maioria dos positivistas eram racialistas, como Lombroso,
como Spencer, Galton, Gobineau. Ficou claro ou ficou mais confuso ainda? Não ficou claro. Ficou claro? Ficou Claro. claro. Ficou. Bom. Então, realmente os termos causam confusão. Uma pessoa, quando você fala que uma pessoa é racionalista, que bom, que bom. Não. O fato dela ser racionalista não impede que ela seja racialista. Alguns anos atrás, estudando, quando eu vi que Kant era racialista, para mim foi um choque. Fiquei extremamente decepcionado. Aí a gente vai pesquisando, você encontra outros. Hegel, Voltaire, como eu falei, Durkheim, e outros. E outros filósofos racialistas que não eram claramente apresentados como tal, mas se envolviam até com empresas que comerciavam escravos. Certo? Bom, essa dimensão do criminoso nato, vejam se vocês conseguem abrir o livro de Lombroso, por favor. Ele, no começo dele, ele vai identificar que muitos criminosos usavam tatuagem e que, portanto, ele vai deduzir, veja como pensa o positivismo, que a tatuagem é um indicativo do homem delinquente. Porque uma das características do homem delinquente é a insensibilidade, a dor. E quem faz tatuagem demonstra ser uma pessoa insensível à dor, ou tanto mais tem prazer nela. Para Lombroso, portanto, devemos ter cuidado com as pessoas que possuem tatuagem. Vejam se conseguem abrir o livro aí, por favor. Vamos abrir ele. Também estou abrindo ele aqui, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Eu tenho esse livro físico aqui, mas até eu achar ele. Eu vejo que a tatuagem está lá na página 29. Ao mesmo tempo que nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo de 10 minutos,
Eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa questão das tatuagens nos delinquentes, que é um espaço pequeno, vai do 29, na página 29 ao 37. Dê uma lida, que eu vou fazer, nós vamos conversar sobre isso, e aí avançaremos com a matéria para finalizá-la hoje. Depois eu vou alinhar as notas com vocês e acertar alguns detalhes no aspecto formal da nossa matéria, ok? Então, 10 minutos, daqui a 10 minutos a gente volta.